E aí, Samuel? Felipe Bueno. Como é que foi o fim de semana? Ótimo, uma maravilha. 100%? 100%. Bem. Não me convidou ou não teve? Não fiz esse. Não. É? Não, esse final de semana não. O Mamal disse que... Fez, Mamal? Fiz e convidei só os amigos, né, Mamal? Tá bom. Deixa eu dar uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Segunda-feira, amanhã já tem jogo do Inter pela Sul-Americana, do Juventude pelo Campeonato Brasileiro e quarta tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Samuel, o Inter avançou na contratação do seu treinador, tá? E daqui a pouco eu falo sobre isso. Opa! Tá? Quem será? É, bem conhecido aí, viu? É ele mesmo? Vai ser? Bem conhecido aí, Samuel. Eu começo falando sobre o Grêmio, tá? Que ontem jogou lá em Caxias do Sul, venceu o Operário por 3-1, estádio Centenário, Copa do Brasil. O jogo de ida, 0-0. O de volta, o Pavon fez 1-0 nessa cobrança de pênalti. Tá? Bateu com raiva, bateu forte, bateu no meio do gol. O Operário empatou nesse gol de cabeça aí aos 29 do primeiro tempo, tá? No lance seguinte, o Soteldo fez essa boa jogada e o Galdino colocou o Grêmio em vantagem, 2-1. Tá? De novo aí o gol do Galdino. E depois, no segundo tempo, o Gustavo Nunes saiu do banco para dar esse corte no zagueiro e marcar dessa maneira. O Grêmio venceu por 3-1. Ganhou bem. Ganhou bem do adversário da segunda divisão, é verdade. O Grêmio tinha que passar de fase, Samuel. Passou? Passou. Então tá bom. É isso que vale agora. Não, e não ganhou de um 1-0, assim, que seria... tá chorado. Bem, Eu chegou a estar empatando, né? Olha aí, ó. Nesse momento aí tava indo pros pênaltis, Samuel. Mas um minuto depois ali, na jogada do Soteldo, e que falta realmente tava fazendo esse baixinho, né? Por isso que o Grêmio só multou o jogador. O Grêmio não tirou ele de concentração, o Grêmio não tirou ele do jogo. Porque o Grêmio sabe que hoje depende do Soteldo. Aliás, como depende de qualquer outro aí atleta entre os titulares. Samuel, o que é importante a gente destacar agora, tá? Tem sorteio, já é amanhã, porque Grêmio, Juventude, né, e Atlético Paranaense são os últimos classificados. Então amanhã já tem sorteio na sede da CBF para conhecer os confrontos das oitavas de final. E agora não tem mais aquela de potinho A, potinho B, potinho vermelho, potinho azul, não. É todo mundo no mesmo potinho. Pode dar Grêmio e Juventude, pode dar Grêmio contra qualquer um, pode dar Juventude contra qualquer um. Não tem critério, Samuel, agora nesse sorteio que vai ser realizado amanhã na sede da CBF. O que já se sabe, tá? É que a quantia que o Grêmio embolsou é uma quantia muito boa, basicamente 3,5 milhões de reais por ter passado de fase. A CBF já fez o Pix? Já deve ter feito, né? A CBF tá sobrando. Apesar da crise, tá sobrando dinheiro lá. E os jogos de ida das oitavas de final, isso vale para Grêmio, para Juventude e para todos os outros clubes, já são daqui a pouco, tá? A ida no dia 31 de julho, na semana do dia 31 de julho, e os jogos de volta na semana do dia 7 de agosto. Ou seja, um calendário bastante apertado agora. O Grêmio que ainda deve jogos, 2 mais especificamente, no Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi falou depois da partida e é claro que nós vamos escutá-lo. Desde o início do jogo, a equipe se apresentou bem, aproveitamos melhores as oportunidades que a gente vinha aproveitando. Tivemos a calma, mesmo sofrendo gol de empate, criamos algumas situações. E o importante é que a gente fez 3 gols, deu uma tranquilidade a mais para a equipe e conseguimos o objetivo, né? Que era conseguirmos a classificação. Sempre é importante vencer, principalmente se tratando de uma competição como a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Conseguimos colocar o clube nas oitavas. E é importante isso porque devolve a confiança para o grupo todo. A equipe se apresentou bem, poderíamos ter jogado ainda melhor se as condições do campo favorecessem. Então essa vitória de hoje, essa classificação de hoje é para a nossa torcida, porque desde o início eles incentivaram, sabem da pressão que os jogadores estão sofrendo, todo mundo está sofrendo e somente com o apoio deles a gente vai sair dessa situação. E é um apoio que é fundamental, só que o time também tem que fazer a parte, né, Samuel? O time fazendo a parte dentro de campo, a torcida vai dar a resposta fora. Se o time não fizer a parte dentro de campo, vai ser que nem foi quarta contra o Cruzeiro, vai jogar pipoca, vai jogar isso, vai gritar aquilo, vai mandar aquele outro para aquele lugar.
Quarto desafio já é bem mais complicado, é contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro lá no Morumbi, lá no Morumbis, lá em São Paulo, lá na capital paulista. Então o Grêmio provavelmente vai ter mais dificuldade para este compromisso. Venceu, passou de fase, o que nesse momento é o que importava. Que colocação tá o São Paulo? Olha aí, mas é sexto. Daqui a pouco a gente mostra a tabela aqui. Sexto, é sexto, né? Daqui a pouco a gente mostra a tabela do Brasileirão, porque teve jogo do Brasileirão. O torcedor do Grêmio pode ficar confiante. Foi a virada que nós precisávamos esse jogo, ou não é tudo isso? Eu acho que não é tudo não? isso. Eu acho que ainda não, Samuel. Eu preciso ser muito claro aqui, né? O que eu mais gostaria de dizer aqui, sim, agora o Grêmio voltou, vai embalar, vai sair da zona do rebaixamento, está jogando um grande futebol. Tu achas que não? Eu acho que ainda não. Eu acho que é muito pouca a amostragem para que a gente consiga, para que eu consiga afirmar aqui que o Grêmio já se encontra numa situação diferente. Agora, se conquistar um bom resultado na quarta contra o São Paulo, aí é aquela velha história que já começa a mudar de patamar. Neste momento ainda não. Mas tu conseguiu acompanhar, o Grêmio jogou melhor, Felipe? Jogou melhor. Jogou melhor. Deu para mostrar que teve... Deu, jogou melhor. Mas a gente tem que levar em consideração o adversário também. A gente não pode deixar de lado isso daí, né? É o que eu tô falando, quarta é contra o São Paulo. Aí quarta eu quero ver, Samuel. Quarta pode ser realmente aquele jogo que vai mudar o time do Grêmio de circunstância, de patamar, de situação no Campeonato Brasileiro. E as contratações do Grêmio? Pois então, 2 contratações, tá, foram feitas nesse fim de semana, Monsalve e Aravena. O meia se chama Miguel Monsalve, é do Independiente de Medellín, da Colômbia, que chega, tá, para ser opção a Cristaldo. Samuel tem passagens por seleção, era o capitão do time dele, muito novo ainda, tá? 21 anos, um dos destaques da Copa Sul-Americana. O Monsalve, tá? Ele também tem passagens pela seleção colombiana sub-20. Que é esse aí, ó. O Monsalve é esse que tá jogando agora de azul. Não tá na principal, né? Na sub-20 ele teve. Tá? Que ele jogou antes ali com a camisa vermelha, que é do Independiente Medellín da Colômbia. Já o atacante Alexander Aravena é da Universidade Católica, que daí é esse aí, ó, do Chile. Ele não estava sendo cogitado, tá? Não estava sendo especulado entre os reforços. Ele joga pela ponta, principalmente pela ponta esquerda, e vai ser uma alternativa ao elenco do Grêmio. O Grêmio aposta justamente em 2 jogadores jovens, tá aí, ó, o Aravena, para quem quiser conhecê-lo, tá? E também tem o Monsalve. Esse aí é o Aravena, que conta também com passagens já pela seleção do Chile. O Aravena, esse que a gente acompanha nessa imagem pela disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Aravena foi convocado. Samuel, não posso aqui ser hipócrita e falar qualquer coisa sobre esses 2 atletas, porque eu nunca tinha visto esses 2 caras na minha vida. Mas, Felipe, tu não tá acompanhando o Campeonato Chileno e o Campeonato Colombiano? Não tá, Felipe. Não tá? Não tô. Mas como não? Não tô conseguindo, Samuel. O chileno e o colombiano eu não tô conseguindo. Agora, pro Grêmio ter ido até lá, pro Grêmio ter aberto os cofres, né, para buscar 2 jogadores no mercado internacional, por mais que sejam jogadores que sejam, entre aspas, mais em conta do que os jogadores aqui do Brasil. É em dólar, né, Samuel? Uma negociação em dólar e salários em dólar também. Certamente o Grêmio tem informações de que esses 2 caras são bons jogadores e, mais do que isso, de que eles vão dar uma resposta dentro de campo, nesse primeiro momento, e que depois, fora de campo, eles podem render ainda mais dinheiro para o Grêmio numa possível transferência para o exterior. O colombiano, 21 anos. Isso, e o chileno de 20. Um é meia, um é camisa 10, clássico, e o outro é ponteirinho, aqueles atacantes pelo lado, de velocidade e tudo mais. São jovens, né, Felipe? Não dá também São jovens. Achar que resolvam os problemas. Quem sabe, né? E tem o exemplo, tá, do ano que o Grêmio caiu, que foram contratados o Vila Sante e o Campaz. O Campaz jogou Série A, jogou Série B, jogou Gauchão, jogou Copa do Brasil e nunca jogou nenhuma. O Vila Sante demorou um pouco, patinou um pouco no começo, mas hoje é um dos melhores jogadores do Grêmio. Tomara que dê certo. Então não dá para se dizer que é uma solução trazer esses caras, mas é uma aposta. E o Grêmio passa a ter quantos estrangeiros? Me faz a conta aí, me ajuda. 9. 9? Sabe quantos podem ser escalados? Quantos? 9. Pela Comebol não tem problema, tá? Pela Comebol pode jogar 25 se quiser. Bota 25 dentro de campo. Mas no regulamento do Campeonato Brasileiro, os clubes aprovaram, em comum acordo, de que o limite já chegou a ser de 3, já chegou a ser de 5, hoje é de 7, passou para 9. Ou seja, o Grêmio pode escalar todos ao mesmo tempo, se assim desejar.
O que é, de certa forma, um pouco contraditório, Samuel, porque até pouco tempo se tinha uma impressão de que o técnico Renato Portaluppi não gostava de gringos, de estrangeiros, de que ele não aproveitava os gringos da mesma maneira que ele aproveita os brasileiros. E isso agora está indo por água abaixo, né? Isso aí agora não faz mais parte da realidade. O Grêmio vai ter basicamente um time inteiro de jogadores uruguaios, paraguaios, argentinos, chilenos, colombianos. Esqueci algum? Diego Costa é espanhol, mas é brasileiro, né? Nasceu no Brasil, sim, tem descendência espanhola. Não é muita gente. É muita gente, né? É muito gringo, né? Isso é ruim, assim, pra gurizada que tá subindo, né? Que tá começando, que quer ter uma oportunidade. Já vai ser mais difícil de conseguir. Pra seleção brasileira também, né? Olha os países que investiram em futebol internacional, né? E os times ganharam tudo, mas os países dificilmente ganham. Vai ser mais difícil porque é o seguinte, Samuel, se tá gastando dinheiro para trazer o cara, é porque esse cara vai jogar. Ou pelo menos vai ser uma aposta, ou vai ser colocado para jogar, né? Sim. Não se tem uma certeza de que vai dar certo. Mas para ele jogar, alguém tem que sair, ou alguém não vai ser aproveitado. E a gente pega no ataque, por exemplo, quem é que vai deixar de receber oportunidades? É o Gustavinho? É o Nathan Fernandes? Os dois xodós da torcida gremista? Aliás, basicamente a gente não vê jogador Ontem nenhum jogador da base do Grêmio começou o jogo. Nenhum, né? Nenhum. O Gustavo entrou no segundo tempo, né? Então a gente consegue fazer algumas leituras também, né? De tudo isso que está acontecendo. Mas o Grêmio tem um outro uruguaio vindo pro Grêmio, tá? O Grêmio tá trazendo um uruguaio da Espanha também, um atacante. Bastante promissor. Enfim, Samuel, os 13,5 que eu te falei, milhões do Grêmio, que o Grêmio ganhou, foram pro Juventude. Se fosse pro Inter, poderiam ajudar, por exemplo, a pagar a recuperação do Beira-Rio, que a gente já fez o cálculo aqui, que é de 10 milhões. O Rodrigo San fez 1-0 pro Juventude, nesse gol de cabeça. O Ener Valencia empatou para o Internacional, 1-1. Tá, de novo o gol do Rodrigo San, na cobrança de escanteio. Nesse momento estava 3-1 para o Juventude no agregado. E nesse momento aí ficou 3-2 para o Juventude. Esse foi o segundo pênalti dele, né? Esse foi o segundo pênalti. Nós temos os outros lances da partida, as confusões. Se tivermos, podemos começar a rodar, por favor. Não temos? Tá. Então o que a gente tem que falar, Samuel? Foi um jogo bastante complicado, que começou com mais de 1 hora de atraso por causa da neblina. Sim. Tá. E ele se fez bastante confuso também por conta da arbitragem. Carmel, vê se consegue na internet aí, por favor, o lance do torcedor invadindo o campo, porque mostra ele agredindo os seguranças lá do estádio, ele pulando atrás do gol. Se conseguir essa imagem aí enquanto eu falo do jogo, sem pressa aí, porque eu posso até ir comentando aqui sobre tudo o que aconteceu. Aí, Samuel, teve pênalti pro Inter, o Alan Patrick perdeu. Teve pênalti pro Inter de novo em outro lance, o Valência perdeu. Só que voltou o lance porque o jogador do Juventude tinha invadido a área no momento da cobrança. Aí o Valência foi lá, bateu dessa maneira aí e acabou fazendo o gol de empate. Um gol de empate que acabou não sendo o suficiente para que o Internacional buscasse a recuperação. E dessa forma, o Juventude venceu o confronto, empatou o jogo, venceu o confronto e está classificado para as oitavas de final. Em dois enfrentamentos eliminatórios no ano, o Juventude eliminou o Inter nos dois. Não perdeu um único confronto por Internacional. Empatou os dois no Campeonato Gaúcho, empatou e venceu um pela Copa do Brasil. Dessa forma, o mesmo que eu falei do Grêmio antes, vale para o Juventude. O Juventude pode enfrentar qualquer adversário na próxima fase, nas oitavas de final. É sorteio, é totalmente aleatório, podemos ter outro clássico, Juventude e Grêmio, assim como o Juventude pode enfrentar qualquer outro dos clubes que estejam classificados na competição. Juventude dando tombo em Grêmio e Internacional. Inter e Grêmio. Na mesma semana. Na mesma semana. Tá aí o lance, Parabéns. Aí o lance que o Valência perdeu o pênalti, tá aí que o juiz mandou voltar. E aí depois o árbitro vai lá revisar. Por quê, Samuel? Porque invade esse cidadão. Cidadão nada. Torcedor do Inter. Que ele é? Pelo amor de Deus, gente. Não vai invadir o campo. Que é isso? Invadiu o campo, ele agrediu o cara agora. Deve ser no trabalho dele, deve ser a pessoa mais dedicada do mundo, né? Não erra nunca. Vamos ver agora. Vou falar na ordem cronológica, então, tudo que está acontecendo. O Vitão, nesse lance, foi expulso. Eu sou mais homem que tu. Foi lá, empurrou o cara. Não tem mais homem. Agrediu no campo, cartão vermelho.
tá? Então, enquanto a gente acompanha, vou fazer todo o recupera do que aconteceu. O Juventude já tinha tocado essa bola na trave no começo do jogo, quando não dava para enxergar quase nada, na neblina. O Inter também teve as suas chances, né? Sim. Nessa daí o Bruno Henrique chutou para fora. Aí já tá bem melhor. Esse lance aí o Inter pediu o pênalti, nada foi marcado. Tá, os jogadores até reclamam bastante. Aí já é o gol do... Não, ainda não é o gol. Ou é? Deixa eu ver se é aí. É no próximo? Não, não é ainda. É agora, aí, agora é o gol. Agora é o gol do Rodrigo Sá. Pulou muito também o zagueiro do Juventude. Tá? E fez 1-0. Na ordem cronológica, então, Juventude 1, Inter 0. O Inter precisou ir pra cima. O goleiro Gabriel fez boas defesas. Aí é um dos pênaltis, ó. O Wesley foi derrubado na área, pênalti. Aí o Alan Patrick vai cobrar. O goleiro Gabriel defende. Esse aí foi tudo normal, tá? Sim. Não teve voltar, não teve... Ó, agradecimentos pro goleiro do Juventude. Deixa eu ver se aí é o outro pênalti. Aí é o outro pênalti. Ah, que tombo, hein? Marcado também em campo de novo, em cima do Wesley. Aí olha a vontade do Valência para cobrar esse pênalti. Barbaridade. Quantos anos tem teu filho? Impressionante, 13. Ele chutaria melhor que o Não, Valência. já expliquei pro guri, é bicão. Tá. Coloca os dedão pra cima e crava-lhe o pé na Só bola. que o zagueiro do Juventude invadiu o campo e o pênalti teve que voltar. Sim. E aí, nesse meio tempo todo, invadiu um torcedor do Inter para bater no Valência. Eu acho, né? É isso que eu preciso dizer, né? aqui. Um torcedor do Inter invadiu... O Valência acertou essa bola no travessão ainda. O torcedor do Inter, ele invade o campo para agredir o jogador do próprio time. Os jogadores do Juventude... Seguram ele? Seguram. E um dos jogadores do Juventude, que aí você lançou essa pergunta para mim lá no Instagram ontem, Sim. eu fiquei devendo essa resposta aqui. O Alan Ruschel, revelado pelo Inter, ele dá um soco, pode falar na cara? Não foi isso? Na cara, no rosto. É um cruzado, né? Um soco no rosto, né, do jogador, do torcedor, que o árbitro no campo não viu e o árbitro de vídeo chamou. Então, entre as tantas polêmicas que a gente tem nesse jogo, ou não sei quem sabe vem aqui dar uma olhada na cabine porque teve uma agressão. E como é lance de agressão, ele precisou ir olhar, ele foi até lá e ele viu e de fato teve um soco. Agora, Samuel, o raciocínio que a gente tem que propor aqui, e ninguém aqui está incentivando violência, não é certo, só no boxe é certo. Sim. E no MMA, soco na cara. Qualquer outro esporte não pode. Futebol, vôlei, basquete, soco na cara é expulsão. Tá fora do compromisso. Numa circunstância como essa de jogo, que o torcedor invadiu para bater num companheiro de profissão do time adversário. E eles tiveram que conter esse cara. E aí ele deu um soco mesmo. Deu um soco, sim. Mas não estava se defendendo o Alan ali, tia? Porque o cara levanta e começa a dar soco. O Alan também deu um soco. Não, e antes de invadir, por isso que eu perguntei se tinha essa imagem de internet, porque dá pra ver, o cara já invade agredindo 2 seguranças. Já dando soco no ar. Já viu essa? Já vi. Lá tá ele de novo. Tudo isso que ele tá fazendo aí nos jogadores do Juventude, que tentou fazer no Valência, ele fez antes em 2 seguranças, que não conseguiram segurá-lo. E aí ele pulou e ele caiu naquelas placas de publicidade e foi em direção à Valência. Ele queria acertar um soco mais forte do que ele tomou do Alan Ruschel no Valência. Eu acho que ele ia se dar muito mal. Sim, porque o Valência é uma ruim, né? Barbaridade. O Valência é uma ruim. É forte aquele homem ali, barbaridade. Entendeu? Então ele tomou um mais devagar, ali mais calmo, até saiu de bom tamanho. Aproveita, comemora. Agora, nós podemos questionar regramentos, regulamentos, mas não podemos questionar a expulsão do cara do Juventude por ter agredido um torcedor. Mas o cara não estava se defendendo ali, não veio para um soco para cima dele e ele distintamente não deu o soco também. Não, eu entendo. Porque eu não vejo o Alan Ruschel pegando o cara, tô chegando lá, ele tá dominado, vou lá e dou um soco nele, né? Sim. É diferente, o cara levantou, começou a dar soco, ele se defendeu. Mas eu entendo o teu argumento e concordo com o teu argumento. Mas existe quem fez o regulamento, quem fez lá as leis do futebol, estabelece que se um jogador que estiver jogando for agredido ou agredir algum torcedor ou integrante de arbitragem ou bandeirinha ou gandula, ele vai ser expulso. Então foi cumprida a regra. Foi cumprida a regra. Expulsão. Foi cumprida a regra, foi certa a expulsão. Agora nós podemos questionar se a regra está certa. Nós podemos questionar se devia ter sido tomada uma outra atitude, o que deveria ter sido feito com aquele torcedor, se o Inter vai ter algum tipo de punição por isso ter acontecido. Aí a gente pode levantar o debate. Porque senão, se a moda fica assim, Samuel, vamos lá. Eu me visto de torcedor do Juventude, tá? Eu não vou nem falar de Grêmio e de Inter aqui, porque senão os caras depois já recortam e já colocam na internet, tá? Eu me visto de torcedor do Juventude.
Eu invado para bater em alguém no... E eu não sou torcedor do Juventude. E eu invado para bater em alguém, só que eu tô com a... Ele tava com a jaqueta do Inter, era preta, mas era do Inter. Ou seja, era um torcedor do Internacional. Aí eu invado para bater em alguém do meu time e provoco briga com os jogadores. Se eu for dar um soco no jogador do Inter como torcedor do Juventude, o que o jogador do Inter vai fazer comigo? Pois é. Vai me agredir ou não vai? É. E o que vai acontecer com ele? Expulso. E aí comigo? Mas acontece nada! Contigo nada, mas acontece que aqui o Juventude foi prejudicado. Foi prejudicado. É? Foi prejudicado. Foi prejudicado. E por pouco não custou caro, né? É. Foi prejudicado. E por pouco, exato. Samuel, é uma loucura, tá? Por isso que falam, a regra isso, a regra aquilo, interpretativo aquilo, interpretativo isso. Enfim, muitas coisas precisam ser modificadas. O que fica disso tudo, Samuel? Fica que o Juventude mereceu. O Juventude venceu o Grêmio e Inter e Grêmio e Inter na mesma semana. Não perdeu para nenhum dos dois, fez um monte de gol, tomou poucos, né? E dessa forma, merecidamente, passou de fase, eliminando o Inter da segunda competição neste ano. Depois do jogo, tá? Quem é que falou depois do jogo? Agora havia uma esperança, né? Havia uma esperança da torcida do Internacional indicando que seria uma virada depois da demissão do técnico nesse jogo, né? Não foi. O que disse o Roger? Não foi. Vamos ouvir o que disse o técnico do Juventude, que em breve... Opa. Vamos ouvir primeiro o que disse o Roger. Espera. Fazia tempo que eu não via um cenário tão caótico criado por uma arbitragem. Mas, de toda forma, penso que a gente conseguiu fazer um jogo diferente um pouco das características que nós vínhamos fazendo, né? Soubemos sofrer, competir, conseguimos sair na frente numa bola forte nossa de bola aérea. Tiveram as expulsões, nos tiraram um pouco de força, mas botamos jogadores mais frescos em campo. Conseguimos essa classificação muito importante, né? Tá, Samuel, parabéns ao Juventude. O Juventude está classificado, mereceu a vaga, com um orçamento infinitamente inferior ao do Internacional. Foi superior ao Inter e passou de fase. O que eu preciso dizer para o torcedor do... Depois eu falo, tá? Porque esse cara que falou agora como técnico do Juventude, em breve, ainda essa semana, ele pode estar concedendo entrevista como técnico do Internacional. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o que significa, o que representaria essa vinda de Roger Machado para ser o novo treinador do Internacional. O Juventude já joga amanhã, é em Brasília, o Juventude é mandante contra o Atlético Mineiro e o Inter joga amanhã também pela Copa Sul-Americana, o jogo de ida naqueles playoffs, né, eliminatórios contra o Rosário Central. Depois do jogo, pelas redes sociais, teve provocação. O que significa touca no futebol, Samuel? Toca, que aquele time não ganha do outro. Né? E olha a provocação que faz a Juventude. Olha ali, tem verde, tem cinza, tem cinza. Estão fazendo um comercial que tem para vender lá. Exatamente. Só isso, mais nada. Isso surgiu, Samuel, para os mais novos, tá lá nos anos 90, quando se criou ali uma narrativa e por tudo que acontecia dentro de campo, de que o Juventude era a touca do Internacional. E o Inter teve muitas dificuldades para superar o Juventude naquela oportunidade. Inclusive, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Inter com 4-0 em cima do Inter. Aplicando 4-0 no Internacional antes de ser o campeão da Copa do Brasil. Hoje em dia está muito em alta isso daí, né? Os departamentos de marketing, de redes sociais. O Juventude não perdeu a oportunidade e acabou brincando também com a situação. Tirou onda aí com o momento que vive a equipe depois de 2 classificações em cima do mesmo rival. Eu acho que é uma brincadeira válida. Também acho. Eu não acho. Também acho. É uma brincadeira, né? O Inter vai ter o dia que o Inter vai ganhar, não tem dúvida nenhuma. Vai faz também, é brincadeira. Pronto. Assim como o Inter faz com o Grêmio, o Grêmio faz com o Inter. Não tem graça, né? Pelo amor de Deus. Também acho. Bom, não entre em bola dividida com a Solução Financeira. A vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Muito boa tarde, Felipe. Super boa tarde pra você. Segunda-feira, semana nova começando, Felipe. O mês de julho já começou. Tá voando e eu quero que voe pra bem longe de você as tuas dívidas. Você que comprou um carrinho,
ou quem sabe comprou até um caminhão e não consegue quitar de jeito nenhum, as dívidas estão atrasadas, as outras contas do cartão de crédito também estão atrasadas e você não sabe como vai fazer para quitar essa dívida, esse financiamento que você achava aí que ia dar certo, que era o seu sonho ter um carro ou um caminhão, e aí infelizmente o banco está ameaçando, dizendo que vai tomar o veículo de você, mas isso não vai acontecer se você tomar uma providência e ainda hoje mandar um WhatsApp agora aqui que está na tela com a foto do carnê do teu financiamento para a gente analisar o que você conseguiu pagar e aquilo que você ainda não conseguiu quitar. Calma, que a gente vai reduzir em até 70%, até porque a gente oferece essa garantia em contrato e só a gente oferece isso para ti. Agora eu quero que você preste atenção nesse recado. Eu me chamo Walter, eu tinha uma dívida no cheque especial e ela estava no valor de R$ 17.700. Com a solução financeira, eu consegui fazer a quitação por R$ 2.700. Faça como eu, venha para a solução financeira. Pois é, o Walter teve um desconto, Felipe, de R$15 mil. Quem é que te dá 15 mil reais de desconto? Só a solução financeira. Eu quero que você faça a mesma coisa com o Walter e vire um caso de sucesso, mandando agora tudo que você deve aqui no WhatsApp, que a gente responde você até o final do dia, Felipe. Anote aí, obrigado, Ana. O 51 tá na tela, né? 983247244 é a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Não teve Campeonato Brasileiro. Aliás, antes do Campeonato Brasileiro, tá? O Ipiranga, lá do norte do estado, da cidade de Erechim, também estava disputando essa fase da Copa do Brasil. Tinha vencido o Atlético Paranaense, um rival de Série A do Campeonato Brasileiro, por 2-1. Já fez história no jogo de ida. Mas no jogo de volta, lá no sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense acabou vencendo por 3-0 e dessa forma o time de Erechim acabou eliminado. Não teve rodada para Grêmio, para Inter e para Juventude, mas teve rodada do Campeonato Brasileiro e nós temos aqui a classificação. Vamos ver. E se a gente olhar essa parte de baixo, Samuel... Até medo de ver. Quanto é que é 11 mais 3? 12, 13, 14. Então se o Grêmio vencer na próxima rodada... Escapa. Hã? Não, olha aqui. Escapa... Não, escapa. Tá? Ou seja, já não é uma rodada só a distância do Grêmio para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Grêmio tem 2 jogos a menos, é verdade, mas com um jogo o Grêmio não consegue sair dessa situação. Inter e Juventude, basicamente dividindo o mesmo posto, o Inter com jogos a mais a menos do que o Juventude. Jogos a mais a menos. O Inter tem jogo a mais para jogar do que o Juventude. Sim. Tá? Assim como o Grêmio. O Juventude tem 1 a menos, porque também foi desse fim de semana. Mas aqui a diferença, o Inter está na frente, mas o Juventude está crescendo, né? Mais do que o Internacional, está em ascensão. Está em ascensão. Sim, né? E mesmo assim, ó, olha a diferença que já estão pro Grêmio de 8 pontos, né? Basicamente com os jogos a menos. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Bahia, nessa situação. Por que o Bahia ficou aqui, Samuel, com poderia ter pontuação de líder? Porque, surpreendentemente, o Cuiabá, que era um clube que estava ao alcance do Grêmio, venceu o Bahia nesse fim de semana. Adversário do Grêmio, São Paulo, 27 pontos. Quarta-feira em São Paulo. Adversário do Juventude, Atlético Mineiro. Já chegou aos 21 pontos, hoje está em 10º, ainda aposto que o Atlético Mineiro vai subir mais na tabela de classificação. O Inter não joga pelo Campeonato Brasileiro, o Inter joga pela Copa Sul-Americana amanhã. E preciso dizer que os contatos já foram estabelecidos, o Inter quer contar com o Roger Machado. Se vai ser o Roger, eu não sei. Se o Roger vai aceitar, eu não sei. Por que não aceitaria, né? Multa! Ele já declarou, inclusive, em entrevista para mim, aqui na Record TV, que não via problema nenhum, que seria uma resistência do Internacional. Ao que tudo indica, o Internacional já não tem também mais essa resistência. Então tudo está caminhando para que amanhã seja o último jogo dele comandando a equipe de Caxias do Sul. Se algo mudar, eu atualizo amanhã o nosso telespectador. Então tá, até amanhã. Valeu, boa tarde a todos.